Bom dia a todas e todos. Nossas boas-vindas a mais esta reunião do nosso ciclo de estudos. Retomamos hoje a abordagem de Savitri, nesta jornada ascendente pela qual o Sri Aurobindo nos vai conduzindo, retomando a abordagem do canto 3 do livro 7 de Savitri, o ingresso nos mundos, nos países interiores, em que Sri Aurobindo vai descrevendo essa, este avançar progressivo de Savitri para dentro destes planos. Antes, porém, de retomarmos o canto 3, me pareceu oportuno concluir uma abordagem de uma reflexão, de uma meditação que Sri Aurobindo desenvolveu a partir de um dado momento, ainda no final do canto 2 deste livro 7, a parábola da busca pela alma, como com alguma frequência Sri Aurobindo faz ao longo do poema, ele deixa por momentos a narrativa e como que desenvolve meditações sobre a realidade, sobre a dimensão espiritual que permeia tudo na manifestação universal, sobre o passado, o presente e o futuro da Terra, do ponto de vista desta manifestação. E neste final do canto 2 ele nos oferece mais uma destas meditações assim bem extensas. E ela foi dividida em duas partes. Nós, na reunião anterior de Savitri, abordamos a primeira. Hoje vamos concluir. Eu escolhi não retomar a primeira porque ficaria muito extenso, mas quem achar de interesse pode retomar na gravação da reunião de setembro. Então, lá vai estar essa primeira parte. Eu dei a esta passagem esse título, A Luz, a Sombra, a Luz na Consciência Humana, porque na primeira parte ele começa abordando como que a presença de uma dimensão espiritual, luminosa, mesmo divina, por detrás da parte exterior, instrumental do ser humano, que de tal maneira se identifica com essa parte exterior, com essa identidade exterior, que perde, de certa forma, ou por completo mesmo, o contato com essa dimensão interior. Mas ela está sempre aí presente. Mas ele vai avançar agora para abordando, olhando a realidade de frente, mostrar o que também existe de aspectos aí que eu chamei da sombra, e depois ele vai como que retomar este aspecto da presença divina. Então, é como se ele descrevesse uma parábola, um movimento descendente da luz em direção à sombra e depois emergindo novamente na sombra, na luz. Mas antes, eu gostaria de... Essa passagem vai começar e terminar com dois pequenos vídeos. O primeiro deles é uma uma passagem do filme Human, Humano, do cineasta, fotógrafo canadense Ian Arthus Bertrand, que é profundamente preocupado com as causas ambientais e que, neste filme Human, ele desenvolve um ensaio de abordagem dos múltiplos aspectos da experiência humana. Então, uma passagem que me parece assim que mostra a beleza da dimensão humana, da realização coletiva, da cooperação coletiva. Então, nós começaremos por aqui.
Trata-se de a construção de uma pirâmide humana, aqui nesse caso na Espanha, mas existem algumas partes do mundo essa tradição. É uma prática como que esportiva, mas é uma construção que exige primeiro a formação daquela forte base de sustentação, e é um trabalho muito delicado de construção daquela pirâmide. Qualquer desequilíbrio ali pode representar uma queda. Então, por isso, no final, essa comemoração, este abraço de comemoração, porque trata-se de uma vitória que foi alcançada ali. Um Deus sem nome, num templo inalcançável, no arcano secreto de sua mais recôndita alma. Ele guarda os mistérios recobertos do ser, sob o limiar, atrás de portais ensombrecidos ou encerrados em vastas caves de sono inconsciente. O Imaculado Divino todo maravilhoso lança na pureza argêntea de sua alma seu esplendor e sua grandeza, e a luz da autocriação na infinidade do tempo, como em cristal sublimemente espelhador. O homem, na vida do mundo, elabora os sonhos de Deus. Então, esta última parte da passagem anterior, em que ele nos fala desta dimensão que existe aí dentro, que ele descreve desta forma: um Deus sem nome, ainda incógnito, desconhecido para nós, num tempo aparentemente inalcançável, que está lá no mais recôndito, no mais secreto da alma, mais profundo. E ali ele guarda os mistérios recobertos do ser, sob o limiar, atrás de portais ensombrecidos ou encerrados em vastas caves de sono inconsciente. Então, isso está fundo, profundamente dentro, e isso talvez vai explicar por que a jornada de Savitri, depois, para alcançar esta dimensão, esta região, vai representar uma travessia de mundos para chegar até lá. O Imaculado Divino, todo maravilhoso, lança na pureza argêntea de sua alma seu esplendor e sua grandeza e a luz da autocriação na infinidade do tempo, como em cristal sublimemente espelhador. Então, a alma, esta dimensão interior em nós, em cada um de nós, é como que este espelho para o qual o divino, e aqui chama a atenção a maneira como ele coloca estes atributos ao divino, não apenas o divino, mas o imaculado, todo maravilhoso divino. Então, na pureza argêntea, na pureza de prata, a alma, ele lança para este espelho algo do seu esplendor, da sua grandeza e a luz da autocriação na infinidade do tempo. Então, o tempo no qual essa criação, e mais do que isso, esta autocriação, a autoelaboração de que essa dimensão divina em nós é dotada, de se autoelaborar, de criar a partir das suas potencialidades uma infinidade, ela conta com a infinidade do tempo. Não há limites para este desenvolvimento, esta autocriação. É como se a alma em nós fosse um cristal e espelha de maneira absolutamente transparente, fiel, esta luz que para dentro dela o divino derrama. O homem, na vida do mundo, elabora os sonhos de Deus.
Então, através do humano, os sonhos de Deus, as potencialidades de realização que Ele quer manifestar, quando a criação chega nesse estágio autoconsciente, que é o ser humano, e na vida do mundo. Então, não apenas em si, na sua dimensão interior, subjetiva, mas na sua experiência do mundo. Então, essa dimensão interior, interagindo com o mundo, é o meio pelo qual Deus, o divino, vai elaborando, vai manifestando suas potencialidades. Tudo, porém, está aí, mesmo os opostos de Deus. Ele é uma frente diminuta das obras da natureza, uma silhueta pensante de uma força enigmática. Tudo que está nela, ela revela nele. Suas glórias caminham nele e suas escuridões. A casa da vida do homem não abriga os deuses somente. Há sombras ocultas, há poderes tenebrosos. Habitantes dos sinistros recintos inferiores da vida, habitantes estupendos de um mundo sombrio. Então, depois de nos colocar diante dessa dimensão luminosa que está fundo oculta em nós, ele vai nos colocar também diante desta realidade difícil para a nossa compreensão, talvez inicialmente, mas, como ele nos diz, isto é também da natureza do divino, que abrange tudo, abarca tudo. E aí há mesmo também oposições. Então ele vai começar essa, como que, a nos desvelar essa dimensão e talvez, à medida que vamos nos colocando diante dela, possamos compreender também muito do que acontece no mundo, do que acontece ao longo da história humana, nas guerras, nos conflitos, nas atrocidades que o ser humano é capaz de infligir aos seus semelhantes e à criação como um todo. Então, talvez se possa compreender que são momentos de surgimento em que esta dimensão sombria como que vem à tona, como que assume o domínio da natureza humana. Porque o humano, ele nos diz, o ser humano é uma frente diminuta das obras da natureza. Há uma extensão imensa por detrás desta frente limitada, diminuta. O humano é uma silhueta pensante de uma força enigmática. Uma silhueta para dentro da qual se derrama, uma silhueta que pensa, mas a força que age através dela é um mistério, é um enigma. Tudo que está nela, na natureza, ela revela nele, no humano. Suas glórias caminham nele e suas escuridões. A casa da vida do homem não abriga os deuses somente. Há sombras ocultas, há poderes tenebrosos, habitantes dos sinistros recintos inferiores da vida, habitantes estupendos de um mundo sombrio. Um guardião descuidado dos poderes de sua natureza, o homem abriga forças perigosas em sua casa. O titã e a fúria e o djinn estão aprisionados no fosso cavernoso do subconsciente e a besta rasteja no antro de seu covil. Murmúrios horrendos se erguem em seu dormitar. Insurgente, ergue sua cabeça imensa às vezes, um mistério monstruoso,
mexendo-se nas profundezas da vida. O mistério de mundos escuros e decaídos, os semblantes de horror dos reis adversários. Então, sempre por detrás das imagens, das metáforas, aparentemente apenas poéticas, há sempre uma precisão de descrição. Quando ele nos fala um guardião descuidado dos poderes de sua natureza. Então, nossa relação com a nossa própria natureza é algo do descuidado. Não cuidamos de realmente aprofundar a percepção e o conhecimento e o domínio dos poderes que aí estão. E, em sua casa, em sua morada, o humano abriga forças superiores. O titã e a fúria. Aqui são imagens da mitologia hindu e mesmo da mitologia ocidental antiga, e o Djinn. O Djinn é uma figura da mitologia da Arábia, é um ser feito de fogo e que busca se aproveitar da intermediação humana para realizar seus próprios objetivos. É um pouco aquela imagem do gênio da garrafa que vem justamente da Arábia. Eles estão aprisionados no fosso cavernoso do subconsciente e a besta rasteja no antro de seu covil. Murmúrios horrendos se erguem em seu dormitário. Insurgente, ergue sua cabeça imensa às vezes, um mistério monstruoso, mexendo-se nas profundezas da vida. O mistério de mundos escuros e decaídos, os semblantes de horror dos reis adversários. Então chama a atenção em toda essa passagem como Sri Aurobindo não recua diante de qualificar aquilo que ele vê aí. Então ele utiliza adjetivos que possivelmente serão a forma mais apropriada de expressar aquilo que ele vê. Mas em tudo isso há como que um grande mistério. O mistério de como na no âmago, na essência da natureza, da manifestação, há a presença desta parte sombria, como do próprio divino emerge isto. Então, ele nos fala do mistério de mundos escuros e decaídos, os semblantes de horror dos reis adversários. Aqui ele parece fazer uma referência a certas personificações de forças hostis. Então, estes reis adversários seriam como que regentes nestas regiões escuras e decaídas. Os poderes medonhos premidos em suas profundezas tornam-se seus mestres ou seus ministros. Enormes, eles invadem sua casa corpórea, podem agir em seus atos, infestar seu pensamento e vida. O inferno ondeia para dentro do ar humano e a tudo toca com um fôlego perversor. Então pode haver instâncias, circunstâncias na vida individual, mas também, sobretudo na vida coletiva, em que condições são criadas para como que libertar este gênio maligno, por assim dizer, de sua garrafa. E aí eles como que se apoderam daqueles que estiveram até então como que ocultos, reprimidos nessas profundezas, eles vêm à frente, vêm à superfície
E não apenas isso, mas eles como que tomam posse da casa corpórea, individual e coletiva, podem agir em seus atos e infestar seu pensamento e vida. É como se uma dimensão demoníaca e infernal adentrasse a atmosfera humana e a tudo tocasse com um fôlego que traz deformidade e perversão. Forças nublosas como um rarefeito miasma se arrastam, insinuando-se através de fissuras nas portas cerradas de sua mansão, descolorindo as paredes da mente superior, aonde ele vive sua vida razoável e ilusória, e deixa atrás um mau cheiro de pecado e morte. Não somente se erguem nele perversas correntezas de pensamento e formidáveis influências amorfas, mas aí surgem presenças e formas horrendas. Tremendas formas e faces escalam obscuros degraus e fitam às vezes suas salas de estar, ou, chamados para o trabalho apaixonado de um momento, lançam sobre seu coração a exigência de um nefasto costume. Despertados de seu sono, eles não podem mais ser contidos. A natureza inferior do homem oculta estes hóspedes terríveis. Seu vasto contágio captura, às vezes, o mundo do homem. Então, ele aqui como que descreve a maneira como essas forças, uma vez sejam liberadas, uma vez se dê a elas condição de manifestação, elas como que tomam posse deste âmbito, deste domínio. Então, elas que vêm lá dos subterrâneos, essa imagem dessas formas e faces, que vêm escalando por obscuros degraus, que vêm dos porões, dos subterrâneos, e de lá, às vezes, fitam os ambientes de vida humana, ou às vezes são como que invocados, às vezes isso aqui faz lembrar um pouco aquela ideia do feiticeiro que evoca uma determinada força para cumprir um determinado propósito, mas depois perde o controle dessas forças. Então, o humano pode eventualmente evocar tais forças para o trabalho apaixonado de um momento, pela paixão a retribuição, da vingança, do ódio, podemos invocar tais forças. Mas uma vez invocadas, elas não apenas vão se contentar em realizar aquele trabalho momentâneo, mas elas lançarão sobre o coração humano a exigência de um nefasto costume. Uma vez que sejam liberadas, elas podem eventualmente se tornar como que parte dessa natureza, um hábito mesmo da natureza. Uma vez que sejam despertados do seu sono, eles, ou tais forças, não podem mais ser contidos. A natureza inferior do homem oculta estes hóspedes terríveis. Seu vasto contágio captura, às vezes, o mundo do homem. Então, são circunstâncias, são momentos históricos em que prevalece, aparentemente, uma dimensão que estava aí oculta no humano. A dimensão parece de um mal absoluto, como se um aspecto demoníaco mesmo da natureza humana se manifesta. Então, são momentos em que grandes atrocidades são cometidas de uma forma como que a negar toda a conquista civilizatória humana, é como se fossem momentos em que todo o progresso de consciência e civilização parecem ser colocados em questão ou mesmo negados. E momentos em que
pode acontecer aquele fenômeno que Hannah Arendt chamou a banalidade do mal. É quando seres humanos comuns, normais, chefes de família, com valores e uma ética, uma moral, se veem dentro de um contexto, de um momento, uma força maior, se veem como que cometendo atos que, em sua natureza normal, não fariam. Uma insurgência tremenda avassala a alma do homem. De casa em casa cresce o levante esmagador. As legiões do inferno são liberadas para fazer seu trabalho. Os caminhos terrenos, elas irrompem de todas as portas. Com sede de sangue e vontade de matar, elas invadem e enchem de horror e carnificina o belo mundo de Deus. A morte e seus caçadores perseguem uma terra vítima. O anjo terrível golpeia a cada porta. Um riso medonho zomba da dor do mundo. Então, nessa parte inicial, ele nos fala de como isso tem como que uma força de contágio, um contágio irresistível. Um contágio que, uma vez haja essa insurgência, essa rebelião de tais forças, com uma força avassaladora, e este levante vai se estendendo de maneira irresistível, como uma onda irrefreável. E o que prevalece parece ser a crueldade pela crueldade. Um riso medonho zomba da dor do mundo. E massacre e tortura gracejam com o céu. Tudo se faz presa da força destruidora. A criação sacode e treme do topo à base. Este mal a natureza alojou em corações humanos. Um habitante estrangeiro, um hóspede perigoso. A alma que o abriga, ele pode desalojar, expulsar o proprietário, apoderar-se da casa. Interessante, neste primeiro verso, ele nos fala que massacre e tortura gracejam com o céu, diante do céu. Então, chamou muita atenção como no que acontece ainda hoje em Gaza, muitos dos que perpetram as atrocidades que vêm sendo cometidas lá filmam isso e colocam isso nas redes sociais. É aquilo que o judeu Gabor Maté comparou é como se assistíssemos Auschwitz no TikTok. Mas ele nos diz que os seus propósitos, que são ainda para nós um mistério, a natureza alojou também isto no coração. Isto é aí um habitante estrangeiro, um hóspede perigoso. Então, quando ele nos diz que é um habitante estrangeiro, ele nos diz que isso não é a natureza essencial do humano. É algo que é estranho a essa natureza. E está aí abrigado, hospedado, é um hóspede que traz perigo. E é de tal maneira, o perigo é tamanho que ele pode, mesmo com que desalojar a alma que o abriga, expulsar o proprietário, apoderar-se da casa. Então, no mínimo, inicialmente, pode, de tal maneira como que
sufocar ou mesmo emparedar a presença psíquica no humano, que é como se ele a desalojasse. Mas, como Shirogendo utiliza essa imagem, que este hóspede perigoso pode expulsar o proprietário, apoderar-se mesmo da casa, fica então em aberto se isso pode chegar a acontecer, que a própria presença psíquica possa ser desalojada de um ser humano. Uma potência oposta contradizendo Deus, o todo poder de um mal momentâneo escarranchou o caminho reto dos atos da natureza. Ele imita a divindade que nega, veste sua figura e assume sua face. Um maniqueísta criador e destruidor, isto pode abolir o homem, anular seu mundo. Então, inicialmente, isso está aí como se fosse uma potência oposta que contradiz a própria presença de Deus, o divino, o todo poder de um mal momentâneo. Então, este mal, ou a prevalência dele, sempre será momentâneo. Ele não é da natureza essencial das coisas. Mas, enquanto prevalece, ele pode chegar a ter isso que ele fala, o todo poder. E ele pode, como que, deformar o, o caminho que a natureza, na sua realização progressiva, tomou. Ele pode, como que, deformar, desfigurar tais caminhos. E aqui o que mostra como que um aspecto mais perigoso disso, porque ele imita a divindade que nega. Então isso pode assumir a aparência de uma dimensão divina, sendo que, na verdade, é a própria negação dessa dimensão. Ele pode vestir sua figura e assumir sua face. Um maniqueísta criador e destruidor, isto pode abolir o homem, anular seu mundo. Aqui ele parece sugerir que a própria aventura do desenvolvimento da consciência na manifestação, e justamente por ser uma aventura, ela está sujeita a riscos. Então, é como se ele nos dissesse, a realização final é certa. Os caminhos que ela vai tomar estão em aberto. Por isso a aventura. E há sempre, parece, pelo que ele nos diz aqui, há a possibilidade de que algo tire esta evolução do seu caminho, do seu trilho, que possa colocar isso em questão, e pode vir num extremo como que abolir a dimensão humana, ou seja, pode-se criar uma condição em que aquilo que a evolução desenvolveu até chegar ao humano, que é a sua manifestação mais como que onde as suas potencialidades de consciência mais se manifestam, isso pode vir a ser como que anulado, abolido. Então, depois dessa travessia sufocante, mas há um poder guardião, há mãos que salvam. Calmos olhos divinos contemplam a cena humana. Todas as possibilidades do mundo no homem estão esperando como a árvore espera em sua semente. Seu passado nele vive. Ele dirige o passo de seu futuro. Os atos de seu presente
modelam seu destino vindouro. Os deuses não nascidos se ocultam em sua casa de vida. Então, ele nos assegura que, por detrás deste aspecto, para nós é um mistério, vai permanecer ainda talvez por muito tempo, um mistério, essa presença do mal na manifestação, mas por detrás, acima, e como que regendo tudo isso, há um poder guardião, há mãos que salvam, calmos olhos divinos contemplam a cena humana. Estes olhos que veem o passado, o presente e o futuro, e como essa cena humana se desenrola na direção da realização plena dessas possibilidades. Porque todas as possibilidades do mundo, no homem, estão esperando como a árvore espera em sua semente. Todas as possibilidades do mundo, no homem, estão esperando como a árvore espera em sua semente. Então, aqui, ele nos afirma que não apenas todas as possibilidades do homem, no homem estão esperando, mas todas as possibilidades do mundo. Então, é como se, na consciência humana, de cada ser humano, de cada indivíduo, há a potencialidade de tudo aquilo que se manifesta no mundo, tanto do luminoso quanto do sombrio. Então, essa passagem anterior nos lembra, nos alerta para isso. Tudo vai depender, talvez, da nossa escolha, aquilo que escolhermos manifestar, aquilo que escolhermos, as sementes que escolhermos desenvolver. Seu passado, o passado do mundo, vive no homem. E este passado dirige o passo de seu futuro. Então, da mesma forma como a árvore já está inteira lá na semente, quer dizer, a sua potencialidade já está toda lá, latente, então, da mesma maneira, o passado, e aqui é importante lembrar o que representa este passado, não apenas a história passada da evolução humana, mas o ponto de origem, de partida, que foi aquela involução do ser divino para dentro do inconsciente, e a partir daí, começando esse imenso processo de evolução. Então, aquilo que evoluiu está aí presente desde sempre, como esta árvore espera na semente. Então, por isso, esta presença aí dirige o próprio desenvolvimento em direção ao futuro. Os atos de seu presente modelam seu destino vindouro. Ao mesmo tempo, nos é dito aqui que temos um âmbito de escolha. Não estamos apenas como que cumprindo mecanicamente, de forma semiconsciente, aquilo que nos é destinado, mas no presente, e o presente é sempre um momento de decisão, um momento de escolha, com as escolhas, com as decisões e os atos que manifestam tais escolhas no presente, vamos modelando esse destino vindouro. Então, existe essa interação sutil, complexa entre a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio e aquilo que está desde sempre destinado. Então, há deuses ainda não nascidos, há potencialidades divinas ainda não manifestadas na própria casa de vida, no próprio corpo humano. Os daimons do desconhecido toldam sua mente, fundindo seus sonhos em moldes vivos de pensamento, os moldes nos quais a mente erige seu mundo. Sua mente cria à sua volta seu universo.
Tudo o que foi renova nele seu nascimento. Tudo o que pode ser é figurado em sua alma. Os daimons na mitologia grega são como que espíritos que inspiram, que motivam. Essa palavra foi depois transformada no demônio, mas originalmente é como que este espírito que como que dá inspiração, motivação para determinadas ações. Então, os daimons do desconhecido, de potencialidades que ainda não se manifestaram, eles interferem, agem na mente humana e fundem seus sonhos, suas potencialidades de realização em moldes vivos de pensamento. É o pensamento ideal, a possibilidade de realização que vai depois se manifestar em ato, os moldes nos quais a mente erige seu mundo. Então, há como que uma inspiração que vem dessas dimensões interiores ou mais altas e que como que interferem na dimensão do pensamento humano e vão como que ajudá-la a moldar as potencialidades de manifestação, de realização que ela vai depois seguir. Sua mente cria à sua volta seu universo. Então, o ser humano tem essa capacidade de plasmar um mundo próprio, uma civilização própria. Nem sempre de forma equilibrada, interagindo com o ambiente, mas ele interage, interfere, como que plasma no ambiente natural um mundo próprio, uma dimensão humana, uma civilização humana. Tudo o que foi renova nele seu nascimento. Tudo que pode ser é figurado em sua alma. Então, todas as possibilidades, tudo aquilo que foi no passado, está aí presente e pode se renovar como possibilidade em cada nascimento humano. E tudo aquilo que pode ser, que ainda não se manifestou, pode ser como que antecipado como uma figura na alma humana. Uma porção de nós mesmos vive no tempo presente. Uma secreta massa na obscura inconsciência tateia. Do inconsciente e do subliminal erguidos, vivemos na luz incerta da mente e lutamos para conhecer e dominar um mundo duvidoso cujo propósito e sentido estão ocultos de nossa visão. Então, depois de nos mostrar aquela dimensão da escuridão que é, é própria à natureza e que está também na natureza humana, ele nos relembra das potencialidades de luz que são a nossa natureza essencial, mas depois ele como que se identifica com o presente estágio da consciência humana. Então, no tempo presente, uma porção de nós vive neste tempo presente. Há porções, possivelmente, que estão em dimensões que transcendem, talvez, o tempo, mas há algo que vive no presente, e aquilo que vive no presente vai como que tateando em busca de encontrar a sua natureza, a sua verdade. Nós que do inconsciente e do subliminal nos erguemos, vivemos na luz incerta da mente. Então, a mente já traz em si alguma luz, alguma clareza de consciência, mas é uma luz ainda vagueante, uma luz incerta. E lutamos para conhecer e dominar um mundo duvidoso.
cujo propósito e sentido estão ocultos de nossa visão. Então, lançamos sobre este mundo nossos próprios propósitos, mas o propósito e sentido dessa manifestação ainda não conhecemos, não temos ainda uma visão clara. E, ao lutar para dominar este mundo, estamos, na essência, no fundo, lutando para conhecer e dominar este propósito e esse sentido. Acima de nós reside um Deus supraconsciente, oculto no mistério de sua própria luz. À nossa volta há uma vastidão de ignorância, iluminada pelo incerto raio da mente humana. Abaixo de nós dorme um inconsciente, escuro e mudo. Esta, contudo, é somente a primeira autovisão da matéria, uma escala e série na ignorância. Então, aqui, como que ele nos resume as dimensões que ele antes descreveu, a dimensão do que está acima, a dimensão do que está em nosso plano, à nossa volta, e a dimensão daquilo que está abaixo de nós. Tudo isso que ele descreveu antes. Acima de nós reside um Deus supraconsciente, oculto no mistério de sua própria luz. Então, é algo que está acima do consciente ainda, para a nossa percepção, e ele está oculto ainda num mistério, que é a sua própria dimensão, a dimensão de luz, mas para nós misteriosa. À nossa volta há uma vastidão de ignorância, iluminada pelo incerto raio da mente humana. Então, aquela luminosidade plena da dimensão acima, supraconsciente, na dimensão humana, há uma vastidão de ignorância, sobre a qual a mente lança raios, fachos de uma luz incerta. E abaixo de nós dorme o inconsciente, escuro e mudo, onde dormem todas aquelas potencialidades de luz, mas também de sombra, que ele nos descreveu. Talvez aqui seja interessante lembrar que talvez, depois de tudo que nós ouvimos até aqui, fique mais claro o sentido da realização da disciplina interior que Shri Aurobindo propõe, o chamado Yoga Integral, que é uma disciplina na qual o desenvolvimento da consciência se dá numa escala descendente. Então, a ação da força, que ele chama força da mãe, a qual, em um determinado estágio, vamos precisar nos abrir, ela vai agir de cima para baixo. Então, ela vai começar nos centros mais altos de consciência, e só à medida em que esses centros vão sendo desenvolvidos, é que ela vai gradualmente descendo e chegando aos centros mais baixos. Isso para assegurar que a chegada desta luz nesses centros mais baixos assegure um domínio daquilo que aí está. Então, é um caminho de segurança, em que a luz do mais alto vai sendo gradualmente projetado para o mais baixo. Se começamos pelo caminho de baixo para cima, existe sempre o risco de nos abrirmos à invasão de uma dimensão universal, porque não é apenas uma dimensão individual, humana, mas uma dimensão universal de forças escuras sobre as quais não vamos ter domínio e que nos vão dominar. E aí aquela passagem em que ele nos diz que
é no supraconsciente. O supraconsciente é que explica toda a criação, e não o subconsciente, não o inconsciente. Isto não é tudo o que somos ou todo o nosso mundo. Nosso si maior de conhecimento espera por nós uma luz suprema na vastidão consciente da verdade. Ele vê desde cumes, além da mente pensante. Ele se move num ar esplêndido que transcende a vida. Ele descerá e irá fazer divina a vida da terra. A verdade fez o mundo, não uma cega força natureza. Então ele aqui nos reafirma que isso que presentemente percebemos como sendo nós mesmos não é a totalidade de nós ou do nosso mundo. Há um si, um self maior de conhecimento que espera por nós. Uma luz suprema na vastidão consciente da verdade. Este si, este self, vê desde cumes além da mente pensante. Então lá, o mais alto, ele tem a visão que abrange a totalidade. Ele se move num ar esplêndido que transcende a vida. Mas ele não se contenta em se mover neste ar diáfano, luminoso, esplêndido. Seu propósito é descer e transformar a vida da Terra, fazê-la divina. Porque aqui ele nos relembra, mais uma vez, o que fez o mundo não foi uma força cega da natureza. A nossa percepção é limitada, daquilo que pudemos compreender até aqui, os processos da natureza sugerem que existe uma evolução que emerge de uma condição de absoluta inconsciência, que vai gradualmente desenvolvendo formas que vão manifestando uma consciência progressiva, um progressivo conhecimento e domínio dessas potencialidades e forças da natureza. Mas o que ele nos diz é que a origem, a base disso não é essa força cega, mas é a própria verdade. E escolheu manifestar-se a partir da como que negação inicial do inconsciente. Pois não estão aqui nossas vastas, mais divinas alturas. Nossos cumes no fulgor do supraconsciente são gloriosos com a própria face de Deus. Lá está nosso aspecto de eternidade. Lá, a figura do Deus que somos. Seu juvenil, eterno olhar sobre as coisas imortais. Sua alegria em nosso escape da morte e do tempo. Sua imortalidade e luz e beatitude. Pois não estão aqui nossas vastas, mas divinas alturas. Nossos cumes no fulgor do supraconsciente são gloriosos com a própria face de Deus. Lá está nosso aspecto de eternidade. Lá, a figura do Deus que somos. Seu juvenil, eterno olhar sobre as coisas imortais, sua alegria em nosso escape da morte e do tempo, sua imortalidade e luz e beatitude. Nosso ser maior se assenta atrás de crípticos muros. Há em nossas partes não vistas grandezas ocultas, que esperam por sua hora para avançar para a frente da vida. Sentimos um auxílio de deuses que moram fundo.
alguém fala dentro, a luz vem para nós desde cima. De suas câmaras misteriosas, nossa alma age. Sua influência pressionando em nosso coração e mente impulsiona-nos a excederem seus cis mortais. Então aqui é como se fosse o contraponto daquilo que ele nos mostrou sobre aquela dimensão do escuro, da natureza que está também em nós. Podemos escolher liberar tais forças. Nós podemos escolher também nos abrir a essa dimensão do outro. E quando o fazemos, podemos sentir um auxílio de deuses que moram no fundo. Podemos ouvir uma voz que fala dentro e podemos nos abrir à luz que vem para nós desde cima. De suas câmaras misteriosas, nossa alma. Então podemos escolher chamar a ação da alma desde o mais recôndito de nós. Abrir-nos a sua influência que vai começar, então, a se exercer, a pressionar sobre nosso coração, nossa mente, e vai representar aquele impulso que vai nos levar, nos motivar, nos inspirar a irmos além daquilo que somos exteriormente presentemente. Ela, a alma, ela busca por bem e por beleza e por Deus. Vemos além dos muros do si, de nosso si ilimitado. Miramos através do espelho de nosso mundo para vastidões semi-deslumbradas. Caçamos pela verdade por detrás das coisas aparentes. Então, de novo, ele volta à dimensão humana. Ele nos fala da irradiação da alma e que, motivados por ela, podemos ver o que está além dos muros de nosso si. E podemos ver, através do espelho do mundo, para vastidões que, por enquanto, apenas e, eventualmente, só vislumbramos. E aí somos motivados a buscar pela verdade por detrás das coisas aparentes. Então, o que nos motiva a buscar pela verdade por detrás das aparências não é a nossa personalidade exterior, a mente, a vida, o ego, mas é a alma em nós. Nos supinos, obscuros começos da raça, o humano cresceu no homem, recurvado como um macaco. Ele se pôs ereto, uma forma e uma força como de um Deus, e os pensamentos de uma alma olharam desde olhos nascidos da terra. O homem se pôs ereto, ele trazia à fronte o pensador. Então ele retoma uma vez mais a visão da evolução humana, que nasceu de estágios infra-humanos, animais, que antes estava como que recurvado, como um animal sobre quatro patas, e daí se ergueu e se fez ereto, se pôs ereto, que é a postura que caracteriza o humano, que diferencia o humano dos animais e que possibilitou o desenvolvimento, inclusive, do cérebro. E a partir daí, ele pôde começar a buscar pela expressão desta força que nele está, que é como a de um Deus, e do alto da sua postura ereta, os pensamentos da alma olharam através dos olhos nascidos da terra. Então ele reafirma: o homem se pôs ereto, ele trazia à fronte o pensador. Mais uma vez, esse momento decisivo na evolução em que este ser se coloca de pé. Ele contemplou o céu
e viu suas estrelas companheiras. Uma visão veio de beleza e de um nascimento maior, lentamente emergindo da capela de luz do coração, e se moveu num alvo reluzente de sonhos. Ele viu as vastidões ainda não realizadas de seu ser, ele aspirou e abrigou o nascente semideus. Então, no momento em que se ergueu, o homem pôde erguer os olhos para o céu. E lá ele viu, vislumbrou as estrelas companheiras. Ele sugere que os astros são como que companheiros neste grande, imenso processo de evolução. E aí ele pôde ver o que é uma característica única do humano, que é não apenas estar para sempre condicionado pelo passado, pela evolução que trouxe até ele, mas ele pode antecipar algo da visão daquilo que vem, daquilo que está nele como potencialidade. Então, uma visão veio de beleza e de um nascimento maior, lentamente emergindo da capela de luz do coração. Então, a partir da dimensão do coração, é-nos dito que essa capela de luz do coração é a porta de acesso à dimensão da alma, do psíquico. Isso se moveu num alvo reluzente de sonhos. E aí o humano pôde ver e contemplar vastidões ainda não realizadas de seu ser. Este é um atributo único do humano, aspirar por aquilo que ele pressente em si e que ainda não realizou, como se no humano a natureza pressionasse nessa direção. E aí ele pôde aspirar e ele pôde como que criar as condições para que a partir dele nasça o semideus. Aqui ele retoma a percepção de Savitri, porque toda essa visão, esse imenso panorama, essa meditação foi a partir do momento em que Savitri decidiu começar o seu trabalho de reunião em si e de mergulho para dentro de si para buscar pela força da sua alma. Uma porção da Mãe Poderosa veio para dentro dela, como se para dentro de sua própria parte humana. Por entre as obras cósmicas dos deuses, ela a assinalou como o centro de um vasto esquema. Sonhou na paixão de seu espírito que longe vê, para moldar a humanidade na própria forma de Deus e conduzir este grande e cego mundo em luta para a luz ou para um novo mundo descobrir ou criar. Então, é-nos dito, Savitri é este avatar da Mãe Divina, o aspecto criador do ser divino. Então, ela, a pessoa, a personalidade humana dela é transformada neste centro de ação, de manifestação, e que tem como propósito e missão vir a criar condições para que a humanidade seja moldada na própria forma de Deus, que a humanidade se torne uma manifestação de Deus, e para conduzir este grande e cego mundo em sua luta para a luz, ou para um novo mundo descobrir ou criar. Então, auxiliar este mundo grande, mas ainda cego, que luta em busca da luz, para que ele dê seu próximo passo, ou então mesmo que se descubra um novo mundo, que está aí como que latente ou que pode ser criado a partir deste mundo presente.
A terra deve transformar-se e fazer-se igual ao céu, ou o céu deve descer para dentro do estado mortal da terra. Mas para que tamanha vasta mudança espiritual aconteça, de dentro da caverna mística no coração do homem, a psique celestial precisa despir seu véu e adentrar os recintos apinhados da natureza comum e postar-se desvelada na frente daquela natureza e reger seus pensamentos e preencher o corpo e a vida. Então aqui é como que o círculo se completa, se fecha. Este livro de 7 é o livro do yoga. O yoga em que Savitri vai em busca de sua alma. Então, mesmo ela, que é este avatar, para como que criar as condições ou para cumprir o seu propósito, a sua missão, ela tem que primeiro encontrar a sua própria alma. Isso é como que uma antecipação daquilo que depois cada um de nós, cada ser humano terá que realizar. Nenhuma realização espiritual efetiva será possível sem que haja primeiro a descoberta e o contato nessa dimensão psíquica. Então, como que o cumprimento da missão dela será a Terra transformar-se e fazer-se igual ao céu, ou o céu deve descer para dentro do estado mortal da Terra. Então, os dois movimentos, os dois hemisférios, a Terra abrindo-se para transformar-se e o céu, por sua vez, descendo para dentro do estado mortal da Terra. O céu, o espírito, para dentro da Terra. Mas para que tamanha vasta mudança espiritual aconteça de dentro da caverna mística no coração do homem. Então, a humanidade como um todo terá que descobrir essa dimensão. Mas a humanidade como um todo não o fará se antes, individualmente, não acontecer essa descoberta. Ela será necessariamente uma descoberta individual. De modo que esta psique, essa dimensão do psíquico celestial, se possa desfazer, despir de seus véus, até aqui ela está como que velada, e possa vir à frente e adentrar os recintos apinhados. Então, os recintos do corpo, da vida, da mente, mas não apenas adentrar essa dimensão, mas colocar-se na frente dela, como o condutor, assumir o seu posto, o seu lugar como condutora deste processo, de modo a reger seus pensamentos e preencher o corpo e a vida. Nós vamos concluir esta longa travessia em que Sri Aurobindo nos desvelou esta complexidade imensa da natureza humana, das potencialidades de sombra e de luz que estão na natureza e na natureza humana. Um pequeno vídeo que, de alguma forma, como que é um resumo, é uma expressão de muito do que foi dito aqui. Então, o contexto maior, o pano de fundo, a moldura, é a destruição causada por estas forças escuras que, uma vez mais, foram liberadas e que estão agindo, destruindo, cometendo atrocidades. E, em meio a isto, a dimensão singela, simples e pura de uma criança, que é como que a vítima inconsciente de todo este processo, mas como que ali na sua aceitação do que está acontecendo, na sua resignação, expressa muito desta dimensão da alma, dessa dimensão do divino em nós.
Trata-se de um vídeo que foi divulgado de uma criança lá em Gaza. كيف حالك؟ ليش هيك حامل اخوك؟ انتعست من السيارة. طيب وين مودياها؟ بدي اروح اعالجتنا. وانت مش تعبانه وانت حاملاها هيك؟ تعبان ولسه بحملها او مش قادرة. وين رايحه انت هالليل؟ انا رايحة منتزه رجلي. في المنتزه البريج؟ اه. طب تعال اخذك معايا. بتحبي اختك عشان حملاكي كانت؟ طلع علي. يلا مع السلامة. Então, uma menina que deve ter seus 7, 8, 9 anos, que traz consigo uma irmã menor que está ferida, foi atropelada, e ela a traz em busca de tratamento. E ela caminhou por cerca de 2 quilômetros, cerca de 1 hora, carregando a menina daquela forma como nós vimos, inicialmente quase que de cabeça para baixo. E então, possivelmente um transeunte viu, parou e perguntou o que tinha acontecido. Ela explica que a irmã tinha sido atropelada e que ela estava trazendo em busca de tratamento. Ele pergunta se ela está cansada, ela diz que sim, que já a carregou por cerca de 1 hora. Ele então oferece uma carona para levá-la mais perto. Ela está indo para um campo de refugiados. Ele oferece uma carona e a leva até mais próximo e lá. E ele então pergunta à irmã menor se ela tem amor pela irmã maior por estar fazendo o que ela está fazendo. Ela faz um aceno com a cabeça que sim. Acho que vale a pena ver mais uma vez. كيف حالك؟ ليش هيك حامل اخوك؟ انتعست من السيارة. طيب وين مودياها؟ بدي اروح اعالجتنا. وانت مش تعبانه وانت حاملاها هيك؟ تعبان ولسه بحملها او مش قادرة. وين رايحه انت هالليل؟ انا رايحة منتزه رجلي. في المنتزه البريج؟ اه. طب تعال اخذك معايا. بتحبي اختك عشان حملاكي كانت؟ طلع علي. يلا مع السلامة. Vamos então retomar, acompanhar a jornada de Savitri pelo seu mundo interior. Então, na reunião anterior, tínhamos começado a acompanhá-la neste processo de adentrar esta região interior, e ela vai fazê-lo atravessando regiões. Então, primeiro a região do físico, mais próximo da matéria, o físico sutil, depois a região da vida, a região da mente, e por último, então, chegando à própria dimensão da alma. Então, nós tínhamos ouvido como, ao adentrar esta região, essa dimensão interior, ela se viu confrontada com uma região como que de caos
e mesmo de perigo, de ameaça. Mas ela avança. Então, aqui vamos prosseguir. Ela vai adentrar esta região do físico sutil, através de uma perigosa linha de fronteira. Ela passou ali onde a vida mergulha no crepúsculo subconsciente ou luta desde a matéria para dentro do caos da mente, com um enxame de entidades elementais e formas aldejantes de vago pensamento semi-incorporado, e rudes começos de força incontinente. Este estado agora ameaçava, este estado ela afastou de si. Então ela parece primeiro adentrar uma região intermediária, como ele nos descreve: a vida mergulha no crepúsculo subconsciente, ou empreende uma luta a partir da matéria para dentro do caos da mente. Então ela vai atravessar essas dimensões da matéria até a mente, com um enxame de entidades elementais e formas adejantes de vago pensamento semi-incorporado e rudes começos de força incontinente. Então, ela adentra essa dimensão em que o que prevalece é esta confusão de coisas semi-formadas, semi-formuladas, esse enxame de entidades elementais na região do físico sutil, da vida, formas adejantes de vago pensamento semi-incorporado, rudes começos de força incontinente. Como ilustração disso, eu encontrei algumas imagens. As imagens que vão ilustrar essa parte são todas de criação do pintor, desenhista, gravurista e pintor francês Odilon Redon. Redon, ele próprio, descreveu como que ao longo da sua trajetória artística um grande arco, desde a sombra até a luz, por assim dizer. Ele começa com desenhos em carvão ou gravuras, em que ele trabalha basicamente com o preto, o negro, e aquilo que vai emergir daí. E ele vai gradualmente depois avançando e conquistando a linguagem da luz, da cor, e chega no final a se tornar um artista, um poeta da luz, da cor, sobretudo pintando flores. Então ele próprio descreve essa trajetória. E essa passagem da música, ela tem como que dois momentos. Ela tem uma primeira parte que descreve esta região de confusão e de caos que ela sabe que vai adentrar, mas tem também uma segunda parte que é quando ela rechaça de si a invasão deste estado e recupera algo da sua própria natureza. Então a música expressa isso e as imagens de alguma forma também.
Across a perilous borderline she passed, where life dips into the subconscious dust. All struggles from matter into chaos of mind, a swarm with demental entities and fluttering shapes, a vague half-bodied thought, and crude beginnings of incontinent force. This state now threatened, thus she pushed from her.
Nós vamos ter a oportunidade de constatar como a música acompanha de forma absolutamente fiel, extraordinária, esta passagem por estes planos do físico sutil, da mente, da vida, até a chegada da alma. Mas hoje nós vamos dar um salto um pouco à frente e concluir com uma passagem em que, nesta sequência, será o momento em que, o primeiro momento, por assim dizer, em que Savitri se manifesta. Porque ela, no quadro anterior, ela adentrou uma dimensão em que prevalecia como que algo próprio da mente, uma estrutura muito ordenada, muito firmemente estabelecida, mas que como que justamente por isso também era como que a promessa de uma permanência ali, de uma realização autocontente naquele plano, naquela perfeição relativa que aquele plano havia alcançado. E então Savitri responde àquele que havia se dirigido a ela, que é uma expressão daquele mundo. Savitri respondeu, lançando no mundo dele a funda liberação da visão, a questionadora voz interior do coração. Felizes são aqueles que neste caos de coisas, este ir e vir dos pés do tempo, podem encontrar a verdade única, a lei eterna. O mais feliz é aquele que se posta sobre a fé como sobre uma rocha. Eu, contudo, devo passar, deixando atrás a busca consumada, a firme, redonda, imutável resultante da verdade, e este harmônico edifício do fato mundo, este conhecimento ordenado das coisas aparentes. Aqui não posso ficar, pois eu busco minha alma. Então, essa passagem sugere que pode haver níveis de realização interior, até espiritual, de um certo alcance, mas que significam como que um estabelecimento, uma parada num determinado estágio deste processo. E é o que ela diz: felizes são aqueles que neste caos de coisas, este ir e vir dos pés do tempo, podem encontrar a verdade única, a lei eterna. Então alguém pode, em meio ao caos das coisas, ao movimento incessante da vida, do tempo, pode encontrar a referência de um vislumbre, de um aspecto da verdade, de um aspecto da lei, e aí se estabelecer. Mais feliz ainda aquele que estabelece a fé como uma rocha sobre a qual ela vai se postar, uma rocha inabalável. Mas esses são estágios ainda, podem ser estágios ainda intermediários. Ela busca pela plenitude da realização da alma, então ela não pode se contentar em se estabelecer. Possivelmente são estágios da realização religiosa ou espiritual e se contentam em se realizar dentro de um determinado conjunto de experiências e percepções estabelecidas, mas ela precisa ir adiante. Ela precisa encontrar a dinâmica sempre eterna, infinita, de renovação da própria alma. Eu, contudo,
devo passar, deixando atrás a busca consumada, a firme, redonda, imutável resultante da verdade e este harmônico edifício do fato mundo. Então, ela mais uma vez fala desta realização, que pode ter uma plenitude, mas que é uma realização parcial, e que, a partir de uma percepção da verdade, se estabeleceu um conjunto, um sistema em si, coerente, em si redondo, em si acabado, e a razão que também pode estabelecer, a partir da observação, da percepção do mundo como um fato, um fenômeno, um conjunto de processos, estabelecer uma visão que é como que um edifício, onde existem níveis, existe uma articulação, existe uma coerência. Então, são realizações no nível da experiência religiosa ou da razão, mas ela busca algo a mais. A sequência de imagens, mais uma vez, como que retoma a progressão da natureza, que começa da matéria e vai desenvolver a vida vegetal, a vida animal, até chegar no nível humano, que aponta para o além, o que está ainda à espera de realização, que é essa dimensão interior, a dimensão da alma. Aqui não posso ficar, pois eu busco minha alma. Savitri replied, casting into his world sight's deep release, the heart's questioning inner voice. Happy are they who in this chaos of things, this coming and going,
of the feet of time can find the single truth, the eternal law. Happiest who stand on faith as on a rock, but I must pass, leaving the ended search. Truth's rounded outcome, firm, immutable, and this harmonic building of a world effect, this ordered knowledge of apparent things. Here I can stay not, for I seek my soul.
Temos ainda alguns minutos, caso alguém queira compartilhar alguma percepção, esclarecer algum ponto. Bom dia, Ricardo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Marcos. Eu, eu, eu fiquei pensando numa coisa. Hoje eu não consegui pegar o começo, mas essa parte final me chama a atenção. Eu interpretei um pouco assim. Essa última fala, esse último slide, que é muito tocante, de não se ficar ali naquela realização que já está um pouco construída, né? O termo agora, edifício mundo, aquilo é bem uma imagem bem interessante. Parece um desafio lançado. Quer dizer, claro que eu acho que ele não pensou nisso quando ele escreve isso, porque está pensando, acho que está vivenciando outras coisas, mas em relação à cultura indiana, isso parece assim um desafio, né? Não só em relação à cultura indiana. Eu pensei porque lá as coisas são muito construídas, assim, as verdades muito estabelecidas, né? A religião se tornou muito dogmática também, e até na música, né? No campo da música, eu estava lendo aqui sobre música clássica indiana, e como as regras são muito bem estabelecidas, e no fundo a gente sabe que elas expressam uma certa realização, que houve uma certa realização que a sociedade indiana procurou preservar. E aí ela cria um edifício mundo, né? Ela cria uma rede assim de várias construções que são interessantes, mas que fecham, né? E o desafio que Savitri traz é de ir além, né? De quebrar essas. Eu falei no campo da música, aliás, Sunil faz isso, né? Eu percebi agora no final que ele exatamente expressa musicalmente o texto que eu fiquei ouvindo, e ao mesmo tempo eu sentia na harmonia ele estava numa tonalidade sol menor, e lá no final ficou o tempo inteiro nessa tonalidade, e lá no final ele inesperadamente me termina em fá maior. Então é uma coisa assim que contraria as regras também do sistema tonal ocidental que ele utiliza. Eu não sei se foi uma coisa intuitiva, provavelmente foi intuitivo isso, ou não sei. Mas interessante como é que parece que é um desafio ao conservadorismo, né? Que, que isso traz. Eu entendo isso também em relação a uma visão assim, talvez mais mundana. Eu acho, Marcos, quando nós ouvirmos o quadro anterior a esse, isso vai ficar mais claro. Eu optei hoje por dar um salto para terminar com uma coisa mais como que, enfim, que chama para essa dimensão mais inspiradora, né? Mas o quadro anterior, ele vai dar expressão justamente a isso, a expressão à voz, aqueles que alcançaram uma determinada realização, mas ali tem uma verdade, quer dizer, um aspecto da verdade foi apreendido, né? E em torno disso se estruturou um sistema que em si tem uma lógica, uma coerência absoluta, e que isso pode tender para alguma coisa até como que inflexível mesmo, né? Isso é algo disso que você falou em relação à música, né? É. E quando ouvirmos a voz no quadro anterior, isso nós vamos fazer na próxima reunião, acho que isso vai ficar ainda mais claro, como aquele que chegou a um determinado patamar de realização espiritual, religiosa, espiritual, e que acredita que tenha chegado ao cume da realização e que este é o ponto de chegada para todos, né?
E ela, então, contrapõe essa percepção, não. Ela tem que ir adiante porque ela sabe que o que ela busca está além disso, sabe? Além, é maravilhoso. Mas a música deste canto é assim algo. Quando você ouve a primeira, nós não vamos ter como fazer isso numa única reunião, ouvir da primeira até a última. Mas talvez quando chegarmos à última, vale a pena contrapor a primeira. Você compreende toda a evolução, a gradação, né? O avançar progressivo, né? Que sabe, empreende aí. Como a música expressa isso de uma maneira que, quando você ouve a última e a primeira, não dá a impressão que elas façam parte do mesmo quadro. O que se chega no final é alguma coisa assim. Mas é justamente uma evolução absolutamente coerente, né? Desde aquelas dimensões mais exteriores, onde as coisas são mais misturadas e confusas, até chegar à dimensão, de claridade absoluta da alma. Então a música descreve essa caminhada assim, de uma maneira absolutamente inspirada, né? Acho que a gente vai poder perceber um pouco disso. Você está dizendo em relação a esse livro, a esse Este canto especificamente, né? O canto canto? 3. Ah, Quem ah, tiver a interessante. oportunidade quem tem essa música ou em CD ou baixada, pode fazer essa experiência de ouvi-la inteira, né? Do primeiro quadro até o último. E perceber a evolução, a maneira como, de certa forma, o que vai chegar no final já está aí presente desde o começo, mas, ao mesmo tempo, vai adquirindo uma feição própria de cada campo. Então, ele vai atravessar o campo da vida, mas é um campo ainda da vida, ainda muito misturada, que tem coisas ainda muito escuras. Como a música expressa isso, depois a mente, a pureza essencial está ali, mas tem algo dessa mescla também. É uma coisa assim, um prodígio, né, o que Hum. essa música fala. E está disponível no YouTube? Olha, essa música, como toda música de Sunil, pode ser baixada no site do Shri Aurobindo Ashram. Ah, tá. Existe uma aba lá que é música, então ali você baixa toda a música de Sunil, Ah, não sabia. gratuitamente. Sim. Ah, ótimo. Obrigado pela dica. Meio-dia, acho que podemos deixar que os ecos da música ainda reverberem dentro de nós, né, por algum tempo. Então, vamos concluindo aqui, com o convite à participação, à leitura, né, de Rolf no sábado e a reunião do ciclo no próximo domingo. Estamos ainda por definir qual será esta próxima reunião, porque nós alteramos
a sequência dos temas aí. Então, está ainda por se definir qual será. Se será a vida divina ou se será o ciclo humano. Mas, de qualquer maneira, um dos dois haverá. Vai ser comunicado com antecedência. Então é isso. Agradecendo mais uma vez a companhia de todos e todas. Uma boa semana para todos nós e até a próxima. Boa semana, gratidão. Boa semana, gratidão.